Por que Jesus teve que encontrar Moisés e Elias, que deveriam estar há muito tempo mortos? A transfiguração de Jesus se destaca como um dos eventos mais notáveis nas Escrituras, representando a gloriosa transformação de seu corpo humano. Esse evento profundo ocorreu depois que Jesus revelou sua verdadeira identidade aos seus discípulos, levando-os à cidade de Cesareia de Filipe, localizada cerca de 25 milhas ao norte do Mar da Galileia. Eles chegaram a um lugar onde um templo em honra ao imperador romano César Augusto estava situado. Foi neste local significativo que Jesus perguntou a seus seguidores sobre as percepções das pessoas a respeito de sua pessoa, conforme registrado em Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 50. Jesus questionou seus discípulos, perguntando quem as pessoas diziam que o Filho do Homem era. Eles responderam compartilhando várias especulações entre as pessoas. Alguns acreditavam que Jesus era João Batista ressuscitado, enquanto outros pensavam que ele poderia ser o profeta Elias ou Jeremias. Outros ainda achavam que ele era um dos ilustres profetas do Antigo Testamento. No entanto, após ouvir suas respostas, Jesus fez uma pergunta mais pessoal e direta aos seus discípulos, perguntando-lhes: "E vocês? Quem dizem que eu sou?" Simão Pedro declarou com confiança: "Você é o Messias, o Filho do Deus vivo." Com essa afirmação, ele reconheceu a natureza divina de Jesus e seu papel messiânico, reconhecendo-o como o Salvador tão esperado, o Filho de Deus. Em resposta às palavras de Pedro, Jesus disse: "Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Mateus 16, 16 a 18. Imediatamente após essa troca profunda, Jesus anunciou algo notável, um evento tão significativo que nem mesmo as forças das trevas poderiam impedi-lo. A partir desse momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos a sua missão. Iria a Jerusalém, suportaria sofrimentos pelas mãos das autoridades religiosas, seria crucificado e no terceiro dia ressuscitaria. Essa revelação lançou as bases para a mensagem do Evangelho. Após 6 dias, Jesus levou Pedro, Tiago e João a uma montanha alta, onde foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhava como o sol, e suas roupas tornaram-se brilhantes como a luz. Nesses eventos vemos o desdobramento do plano de Deus para a humanidade. A confissão de fé de Pedro levou Jesus a afirmar o estabelecimento de sua igreja, significando uma nova aliança e um futuro triunfante. A transfiguração revelou a glória divina de Jesus, prenunciando sua vitória final sobre o pecado e a morte por meio de sua morte sacrificial e ressurreição. Esses eventos formam o alicerce da fé cristã, enfatizando o poder da revelação de Deus e sua obra redentora por meio de seu Filho Jesus Cristo. Além da aparição física de Jesus na transfiguração, outra coisa extraordinária que ocorreu foi a presença dos já falecidos Moisés e Elias, envolvidos em conversa com Jesus. Sua presença significava a continuidade do plano de Deus ao longo da história, com Jesus cumprindo o papel do Messias prometido. Foi uma realização profunda para os discípulos, confirmando Jesus como o Cristo, o Salvador tão esperado. A conversa de Moisés e Elias com Jesus ilustra a compreensão cognitiva e a comunicação daqueles que faleceram e agora fazem parte do reino de Deus. Eles simbolizam aqueles que serão arrebatados sem experimentar a morte, como Elias, e aqueles que partirão e estarão com o Senhor, como Moisés. Juntos, representam todo o Antigo Testamento, com Moisés personificando a lei e Elias representando os profetas. Este encontro extraordinário de Moisés, Elias e Jesus, juntamente com os discípulos, significa a unidade dos testamentos Antigo e Novo, centrada em Jesus. É por essa razão que Pedro, percebendo a profundidade do momento, sugeriu erguer 3 abrigos para Jesus, Moisés e Elias. Enquanto Pedro ainda falava, outro evento extraordinário ocorreu. Uma nuvem luminosa os envolveu,
e uma voz da nuvem proclamou: Este é o meu Filho amado, em quem tenho alegria. Escutem a ele. Os discípulos, sobrecarregados por essa revelação divina, caíram com o rosto no chão, cheios de temor e reverência. Este evento monumental, registrado em Mateus 17, 4-6, oferece uma visão da futura glória quando Jesus retorna para estabelecer seu reino eterno. Enfatiza a posição exaltada de Jesus como o Filho de Deus e o cumprimento tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Em sua presença, todas as distinções entre o passado e o futuro convergem, e toda a criação reconhece sua autoridade divina como o soberano governante. Jesus, ciente do medo deles, os tocou gentilmente e disse: Levantem-se, não tenham medo. Ao olharem para cima, viram apenas Jesus. Este encontro poderoso enfatizou que Jesus não é meramente um entre muitos fiéis servos de Deus ou apenas um profeta. Ele é superior a todos. Os ministérios de Moisés e Elias, representados na montanha, apontavam finalmente para Cristo, que é o foco central de toda a Escritura. Ao descerem a montanha, Jesus instruiu os discípulos a não contarem a ninguém sobre a visão até depois de sua ressurreição dos mortos. Ele fez isso porque sabia que, se as multidões ouvissem sobre isso, poderiam mal compreender e tentar fazê-lo rei terreno, em vez de compreenderem sua verdadeira missão como rei ressuscitado do reino eterno. Ainda a caminho de volta da transfiguração, Jesus forneceu uma revelação importante. Discípulos curiosos sobre a profecia da vinda de Elias perguntaram a Jesus por que os mestres da lei diziam que Elias deveria vir primeiro. Jesus esclareceu que Elias já havia vindo, mas não foi reconhecido. Os discípulos entenderam que Jesus estava se referindo a João Batista, que veio no espírito e poder de Elias, conforme previsto no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 17. A transfiguração serve como um momento profundo que confirma a natureza divina de Jesus, seu papel como o cumprimento das profecias e da lei do Antigo Testamento, e a confirmação de sua missão como Salvador e Rei. A presença de Moisés e Elias enfatiza ainda mais a continuidade e a culminação do plano redentor de Deus na pessoa de Jesus Cristo. A cena da transfiguração de Jesus representa um vislumbre de seu reino vindouro e sua plenitude. Também é o cumprimento do que Jesus havia dito anteriormente aos seus discípulos, que alguns deles veriam o Filho do Homem vindo em seu reino antes de experimentarem a morte. A transfiguração serve como um poderoso lembrete das promessas de seu reino e da esperança que os crentes têm para um futuro eterno com ele. Continue assistindo aos conteúdos do canal. Contribua se inscrevendo, compartilhando e deixando o seu gostei. Obrigado por assistir.